Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen, liebe Leute, sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece ainda, eu sou Matheus Scharf, professor de alemão, especialista em provas de certificação de alemão. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, pessoal? Nós estamos tendo uma série de aulas única e exclusivamente voltadas para a nossa prova do Goethe-Zertifikat B1. E eu chamo essa nossa série de aulas aqui de esquenta, pessoal. Esquenta para o quê, Matheus? Essas aulas são um esquenta para a nossa jornada para a certificação B1. Matheus, o que é a jornada, Matheus? Jornada para a certificação B1, pessoal, é um evento 100% online e gratuito. Nós vamos ter, então, 3 dias, né? Ou seja, com 3 aulas, então, onde eu vou te mostrar o passo a passo que você deve seguir para você conquistar a sua tão sonhada aprovação no Goethe-Zertifikat B1, assim como dezenas de alunos também já fizeram e já conquistaram a sua aprovação. Para participar desse evento, pessoal, que é 100% online e gratuito ainda, é muito simples, basta você clicar no link que está aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, fazer a tua inscrição e vir participar então comigo na nossa jornada para a certificação B1. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você já está cansado de fazer a prova e ser reprovado, se você já pagou diversas vezes para a prova, ainda não obteve a sua aprovação, você já não aguenta mais estudar, não sabe o que fazer, venha para a jornada para a certificação B1, que lá você irá encontrar o caminho, a jornada aí que você deve percorrer, então, rumo à sua aprovação. E antes da nossa jornada, pessoal, a gente já está se preparando aqui, então, com essa nossa série de aulas aqui de esquenta, então, aí para a nossa jornada, com conteúdo único e exclusivamente voltado aí para a nossa prova do Goethe-Zertifikat B1. Então, seja muito bem-vindo, vai se ajeitando aí direitinho, já pega o teu caderninho aí para fazer anotações. Lembrando, pessoal, o link para a jornada, tá? Para você se inscrever, tá aqui embaixo, né, no link, então, na descrição aqui desse vídeo. Vem comigo aqui, pessoal. Olha só o que nós temos aqui para hoje, então. Seguindo nessa nossa série de aulas, hoje nós vamos falar sobre Hauptsätze verbinden, conectando frases principais. Matheus, o que é isso? Por que disso? Pessoal, para a gente que vai fazer a prova de nível B1, é muito importante já que a gente consiga estruturar as nossas ideias. O nível B1, pessoal, é um nível que exige que a gente consiga se expressar, ou seja, expressar a nossa opinião, expressar a respeito de qualquer temática que eles trouxerem ali para a gente na prova, seja na forma escrita, através do Schreiben, ou da forma oral, através do Sprechen. Para a gente transmitir, pessoal, uma ideia coerente, a gente tem que saber conectar e formar corretamente as nossas frases. E é por isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, então, com as nossas Hauptsätze verbinden, ou seja, conectando frases principais. Não tem, pessoal, como ir para uma prova de B1 sem saber conectar as frases. Você vai ter problemas para se expressar. Às vezes, você vai querer dizer uma coisa, você estará dizendo uma coisa completamente diferente. O que vai acontecer? Pontos perdidos, né? Reprovação, eventualmente. Então, vem aqui comigo, liebe Leute. Nessa aula, então, nós vamos aprender como podemos Hauptsätze verbinden, ou seja, como conectar frases principais em alemão. E o que é, né? O que significa Hauptsätze verbinden? Pessoal, literalmente, né, o nosso verbo verbinden, que nós temos aqui em cima, significa conectar, e Hauptsätze são frases principais. Ele se refere, né, ou seja, Hauptsätze verbinden, se refere, então, ao uso de determinados conectores, ou seja, Konnektoren, que servem para unir as frases, conferindo a cada uma delas, então, significados específicos, referentes, então, àquilo que a gente deseja transmitir. E por que a gente deve aprender a conectar as frases de maneira correta? Liebe Leute, a conexão entre as frases ela interfere diretamente na informação que você está passando. Se você deseja que a pessoa e principalmente os avaliadores do Goethe-Institut entendam a informação que você deseja transmitir, é necessário conectar as frases de maneira correta. E o que acontece se eu não souber conectar as frases corretamente? Você corre o risco, um grande risco, na verdade, de transmitir uma informação diferente, até mesmo contrária daquilo que você gostaria de expressar. E o que vai acontecer? Você vai perder pontos na sua prova, já que a conexão entre as frases ela afeta diretamente nos critérios Strukturen, seriam as estruturas, Kohärenz, minha frase está mal estruturada, ela não faz sentido, vai afetar na coerência do meu texto, e até mesmo, pessoal, no critério Erfüllung, ou seja, de cumprimento da proposta. E o porquê disso? Se era para eu falar determinada coisa e eu acabei falando outra, e aquilo ali vai ser visto pelo avaliador. Opa, era para ele descrever determinada coisa, ele não cumpriu com essa parte da prova. Isso vai afetar no seu critério Erfüllung, vai diminuir sua pontuação cada vez mais. O que vai acontecer? Você vai reprovar. Tá? Fica muito atento aqui, então, em relação aqui às nossas, essa conexão de frases, tá?
Alguns exemplos, pessoal, de Hauptsätze conectadas, né? Para você já ir se acostumando. Olha só. Das Restaurant ist sehr gut und auch billig. Das Essen im Restaurant ist sehr lecker, aber teuer. Wir können morgen ins Kino oder ins Theater gehen. Aqui tem um errinho, tá, pessoal? Não é vi, né? Mas sim wir, né? Wir können. Sie hat nicht geschlafen, denn sie hat die ganze Nacht für die Prüfung gelernt. Ou ainda, Lena fährt morgen nicht nach München, sondern nach Berlin. Meus queridos, antes da gente aprender a conectar as Hauptsätze, ou seja, as frases principais, a gente precisa entender primeiramente o que é de fato uma Hauptsatz. Né? Eu estou falando o tempo todo aqui sobre Hauptsatz, mas será que você sabe o que é isso? Liebe Leute, uma Hauptsatz é uma frase principal. Isso significa, né? O que significa ser uma frase principal? Significa que ela, obrigatoriamente, deve possuir um verbo ocupando a Position 2 da frase. Você já deve se lembrar, né? Em algum momento você deve ter ouvido falar do seu professor de alemão. O verbo em alemão sempre fica na Position 2, ou seja, na segunda posição da frase. E é isso que indica, então, que nós temos uma Hauptsatz, ou seja, uma frase principal. Exemplo, Jens lernt Deutsch. Frase bem simples aqui, pessoal, tá? Nível A1. Isso aqui indica uma Hauptsatz, porque nós temos o nosso verbo lernen aqui, ocupando a Position 2. Verbo da Position 2, né, sempre conjugado aqui em relação ao nosso sujeito da frase. Diante disso, pessoal, ainda a gente pode dizer, né, em outras palavras, que toda frase que possui um verbo ocupando a Position 2 é uma Hauptsatz, ou seja, é uma frase principal. A gente pode perceber aqui, né, Hauptsatz indica a frase principal, porque o termo Haupt significa principal e der Satz significa frase. Hauptsatz, frase principal. Quero que você observe aqui alguns exemplos. Pessoal, existem diversos tipos de Hauptsätze. Eu posso ter uma Hauptsatz com um verbo comum, aqueles primeiros que a gente aprende lá no nível A1. Martin liebt seine Familie. Position 2. Eu posso ter uma frase com um nicht trennbares Verbo, ou seja, com um verbo não separável. Johann verzichtet seit Jahren auf Fleisch. Ou seja, o Johann, ele já abriu mão, já faz anos, né? Ele já abre mão faz anos de carne, já abdicou de carne já faz anos. Temos o nosso verbo verzichten aqui, é um nicht trennbares Verbo, é um verbo não separável, continua na Position 2. Podemos ter ainda uma frase com trennbares Verbo, ou seja, com um verbo separável agora, né? Que o prefixo vai lá para o final da frase. Abends schließt Jürgen die Türen ab. Nós temos agora aqui o nosso verbo abschließen. Mesmo assim, continuamos com o verbo na Position 2. Né? Nós só temos o prefixo lá no final da frase. Todas as noites, o Jürgen, ele tranca as portas. Frase com dois verbos. Frase com um verbo clássico aqui, ó. Sonntags gehen viele Familien im Park spazieren. Então, nós temos dois verbos aqui. Nós continuamos tendo um verbo na Position 2. É uma Hauptsatz. Frases com Modalverbo, pessoal. Lembra dos nossos Modalverben? Können, ou möchten, müssen, dürfen, sollen, wollen. Tina muss ihre Hausaufgaben machen. Temos um verbo na Position 2. É uma Hauptsatz. Frase no Perfect, pessoal, ou seja, no passado. Letzten Sonntag sind wir nach Köln gefahren. Temos aqui agora um verbo auxiliar na Position 2. É uma Hauptsatz. E um detalhe, pessoal, que a gente precisa mencionar é que no nível B1 a gente não pode simplesmente escrever as Hauptsätze ali de forma única e isolada. Caso contrário, as nossas formulações no Schreiben e no Sprechen soarão muito simples. Por isso que elas precisam ser conectadas, então, da forma correta. O avaliador vai ver, opa, beleza, ele está fazendo essas frases aqui, mas isso aqui não é nível B1 ainda. Vai reduzir a tua nota. E como que a gente faz isso, pessoal? A gente precisa utilizar conectores apropriados para cada situação, dependendo daquilo que a gente deseja expressar. E quais são esses conectores, pessoal? Né? Se a gente está falando em conectar frases principais, a gente precisa entender quais são os elementos que conectam essas frases. E os principais conectores, então, de Hauptsätze, ou seja, de frases principais, são, primeiro, o aber, que significa mas, porém, ele faz um contraste, pessoal, de ideias, tá? Não é ideias, né? E sim, ideias. Nós temos o den, que significa porque ou pois, e ele serve para a gente justificar alguma coisa. Nós temos o und, que significa e, ele faz uma adição de ideias, ou uma enumeração ainda de elementos. Temos o sondern, que significa mas sim, ele faz uma substituição de algo.
E nós temos ainda o oder, que significa ou e expressa, então, opções ou uma alternativa. Observe, pessoal, que nós temos 5 conectores aqui aparecendo para vocês. Só que a gente não pode utilizá-los de forma aleatória. Tudo depende daquilo que a gente quer expressar. Ah, eu quero expressar um contraste de ideias, vou utilizar o aber. Ah, eu quero fazer uma adição de ideias, utilizo o und. Ah, eu quero expressar uma opção, uma alternativa, utilizo o oder e assim por diante. Para você lembrar do aber, den, und, sondern, oder, eu gostaria que você lembrasse do a, do, so. A, do, so. O que significa a, do, so? É a sigla para aber, den, und, sondern, oder. Se você preferir, você pode utilizar também a sigla usado, né? Que daí se refere a uma palavra no português, tá? Sem problema nenhum, pessoal. O que nós vamos ter ali daí? Und, sondern, aber, den, oder. Eu me acostumei muito com o a do usou, porque parece que soa mais alemão. Então, como a gente está aprendendo alemão, melhor ter uma palavra mais próxima do alemão, né? Do que usado, né? Que é português. Utiliza qual você preferir. Aber, den, und, sondern, oder, a do usou, ou você pode também utilizar o usado. Você só precisa saber, né, o que significa cada uma das letras aqui, então, dessa sigla. E eu coloquei aqui, pessoal, position null, posição 0. Já já vamos falar sobre isso, porque que a do usou a gente indica, então, né, ou usado, tá? A gente indica como position null. Pessoal, como que eu vou saber qual conector usar em cada momento, tá? Tudo depende do que você deseja expressar nas frases, que é o que nós vamos ver agora. Liebe Leute, vamos começar aqui com o nosso aber. O aber significa mas, porém. O conector aber, ele significa mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, e ele é utilizado para expressar um contraste de ideias, geralmente expressando uma oposição de ideias. Pessoal, olha só o que nós temos aqui. Eu coloquei aqui em cima, tá? Eu sempre vou colocar, né? Estamos trabalhando com aber. O que ele expressa? Expressa uma ideia de contraste e oposição para você ficar sempre ciente, né? Manter isso aqui na sua mira aí. E eu coloquei aqui uma legenda, pessoal, tá? E o que significa essa legenda? Olha só o que nós temos aqui. Nessa parte aqui de cima das tabelas, né, que virão a partir de agora, nós temos aqui, ó, P1. O que significa P1? Position 1, primeira posição da frase. Temos aqui P2. O que significa P2? Tá aqui em cima, pessoal, na legenda, ó. Position 2, a segunda posição da frase, né, posição mais importante das frases em alemão. Nós temos aqui MF. O que significa MF? Significa Mittelfeld, o meio da frase. O meio da frase é a posição onde podem vir diversas informações. Não temos aqui agora nesse exemplo, mas em breve teremos o SE. O SE, pessoal, indica Satzende, ou seja, a posição final. É para lá onde vai o prefixo, para lá onde vai o verbo principal da nossa frase, é para lá onde vai, né? Ou seja, nós sempre ou vamos ter, né, um verbo, por exemplo, no Partizip 2, ou um verbo no infinitivo, ou um prefixo, por exemplo, né, no caso dos trennbare Verben, é para lá que eles vão, então, para a nossa Satzende. Já já vocês vão ver exemplos. Nós temos aqui, então, pessoal, das Restaurant ist sehr gut. Isso aqui nós vamos chamar de Hauptsatz 1. Pessoal, vocês concordam comigo que quando eu falo das Restaurant ist sehr gut, observem aqui que é uma frase principal, porque nós temos o nosso verbo sein conjugado aqui no meio, né, na posição 2. Vocês concordam, pessoal, que quando eu digo que o restaurante é muito bom, eu estou expressando uma ideia positiva? É algo bom, né? Ou seja, o restaurante ser muito bom. Vamos à nossa segunda frase. Das Restaurant ist sehr teuer. Pessoal, nós vamos chamar essa frase Das Restaurant ist sehr teuer de Hauptsatz 2, ou seja, a nossa frase principal 2. Vocês concordam, pessoal, que quando eu digo Das Restaurant ist sehr teuer, ou seja, que ele é muito caro, eu estou expressando uma ideia negativa? De um lado, eu estou dizendo que o restaurante é muito bom, do outro lado, eu estou dizendo que ele é muito caro. Nosso objetivo aqui, pessoal, é unir essas duas frases. Percebam que, como nós estamos tendo um contraste, ou seja, uma oposição de ideias, qual conector que eu vou utilizar? O aber. Já que o aber expressa, então, oposição, contraste de ideias. Ideia positiva ou negativa, ideia negativa ou positiva, tá? Mas nunca posso ter, né, duas ideias positivas e utilizar o aber, ou duas ideias negativas e utilizar o aber. Sempre ideias opostas, tá, pessoal? Vamos colocar o nosso aber ali. Olha só como é que ficaria a junção, então, das duas frases. Das Restaurant ist sehr gut, aber das Restaurant, opa, tô aqui em cima, né? Ist sehr teuer, tá? Pessoal, tá correto isso? Com certeza, sem dúvida, mas será que isso vai agradar o avaliador lá do Goethe? Será que as pessoas falam isso no dia a dia? Não falam, pessoal. O que nós estamos tendo aqui, ó? Utilizamos o aber ali para juntar as duas frases, né? Já temos, então, a nossa oposição de ideias.
Como vocês podem perceber, nós temos que das Restaurant e o nosso verbo sein aqui, ele está se repetindo nas duas frases. Quando nós temos que o sujeito da frase e o verbo eles são idênticos nas duas Hauptsätze, a gente pode suprimir eles na segunda frase, ou seja, na nossa segunda Hauptsatz. O que eu posso fazer? Ao invés de dizer das Restaurant ist sehr gut, aber das Restaurant ist sehr teuer, eu posso dizer simplesmente das Restaurant ist sehr gut, aber sehr teuer. Percebam, pessoal, que os elementos aqui, de certa forma, sumiram. Não é que eles sumiram, tá? Eles estão sendo omitidos ali, porque já foram mencionados anteriormente. Eu já sei sobre o que está sendo falado. Vamos lá para a nossa próxima frase. Olha aqui, ó, estamos trabalhando com aber. O aber expressa uma ideia de contraste de oposição. Beispiel 2. Ich wollte ins Kino gehen. Eu queria ir ao cinema. Hauptsatz 1. Né? Isso aqui está expressando uma ideia positiva, tá, pessoal? Pô, eu quero ir ao cinema, é uma coisa legal, né? Depois nós temos na nossa Hauptsatz 2, ich hatte kein Geld. Percebam, pessoal, que eu não ter dinheiro é uma coisa negativa. Pô, eu queria ir no cinema, né? Legal, bacana, mas eu não tenho dinheiro. Como o nosso objetivo aqui, pessoal, é a gente unir essas duas frases, elas estão expressando uma oposição de ideias, um contraste, qual conector eu vou utilizar? O aber. Vamos colocar o aber ali. Então, nós temos a seguinte frase. Ich wollte ins Kino gehen, aber ich hatte kein Geld. Aqui, pessoal, percebam que agora surgiu a nossa SE, né? Ou seja, a nossa Satzende, já que em toda a frase com Modalverb, o Modalverb fica conjugado na posição 2, verbo principal vai para o final da frase e fica no infinitivo. Ich wollte ins Kino gehen, aber ich hatte kein Geld. Então, nós temos a nossa frase aqui. Ich wollte ins Kino gehen, aber ich hatte kein Geld. Mateus, eu posso tirar o ich da frase? Não, pessoal, tá? Nós estamos tendo dois verbos diferentes aqui e a gente tá, né, a gente não pode deixar o nosso verbo ali, né, sem aquele sujeito, tá? Só naquela condição, né, que nós tivemos o sujeito e o verbo, né, ao mesmo tempo, então, sendo juntos, né? Ou seja, idênticos, então, nas duas frases, tá? Cuidado, então, né, para você não cometer nenhum erro aí. Vamos para a próxima frase, pessoal, mais um exemplo. Olha ali, ó. Aber expressa uma ideia de contraste e oposição, significa mas, porém. Temos a nossa primeira frase aqui, ó. Der Film war sehr interessant. É a nossa Hauptsatz 1. Ele expressa uma ideia positiva, né? O filme ser muito interessante é muito bom. Segunda frase. Er war zu lang. Que é a nossa Hauptsatz 2. E está expressando uma ideia negativa, pessoal. Ele era muito longo, esse filme. Como a gente quer conectar as nossas duas frases, a gente está tendo aqui uma oposição de ideias. Pô, o filme era muito interessante, mas ele era muito, né? Ele era muito longo. Vamos utilizar o nosso aber. Vamos colocar o aber ali, pessoal. E olha só o que nós vamos ter. Der Film war sehr interessant, aber er war zu lang. Notem agora, pessoal, que eu tenho, mais uma vez, acontecendo aquele caso de eu ter o sujeito, né, e o verbo, eles são idênticos nas duas frases. Mateus, mas ali nós temos der Film e nós temos er. Pessoal, não se esqueçam, tá? Se nós temos algo que é masculino, der, eu posso substituir por er. Da mesma forma que se eu tenho algo que é die, eu posso substituir por sie. Da mesma forma que eu tenho algo que é das, eu posso substituir por es, né? Não temos espaço aqui, né? Vamos botando onde dá, né? Olha ali, pessoal. E o nosso die PL, o nosso sie plural, o nosso die plural, eu posso substituir pelo sie plural, né? Indicando eles ou elas. Tá? Então, é a mesma coisa, pessoal. O mesmo sujeito não foi alterado nada ali. Como eles são iguais, pessoal, são idênticos, o que eu posso fazer? Posso suprimir eles, então, da segunda frase. Poderia dizer, der Film war sehr interessant, aber zu lang. Observem aqui agora que eu simplesmente omiti, pessoal, esses dois termos. Eles estão ali, de certa forma, tá? Só estou omitindo porque eles já foram mencionados, então, na frase anterior e são, então, idênticos. Certo? Meus queridos, olha só o que nós temos mais aqui, ó. É importante ressaltar agora, tá, que todos esses conectores, né, eles ocupam a posição null. Lembra que eu falei lá para vocês, ó, gravem isso aqui, né, no momento, né, quando você falar sobre quando você lembrar do a do zo, né, lembre também que ele ocupa, então, esses elementos, eles ocupam a posição 0 da frase. Esses conectores ocupam a posição 0 da frase. Isso significa, pessoal, que eles não alteram a ordem dos elementos de nenhuma frase, elas permanecem em sua ordem original. Por isso que eles são chamados, né, de conectores de Hauptsätze. Então, quando eu falo, der Film war sehr interessant, aber er war zu lang, ou na sua forma curta, né, com os elementos aqui omitidos,
eu vou ter, der Film war sehr interessant, aber zu lang. Tá? Então, nós estamos tendo aqui que o nosso aber ele ocupa a posição null da frase, ou seja, nós não estamos tendo aqui nenhuma alteração. O que mais que nós temos, pessoal? Olha ali, ó. Ich wollte ins Kino gehen, aber ich hatte kein Geld. Observe que o aber, né, ele está ocupando a posição 0. Continuamos tendo aqui na nossa segunda frase, ich na posição 1 e o nosso verbo ainda na posição 2, já que nós estamos conectando frases principais. Se nós temos uma frase principal, obrigatoriamente eu tenho que ter um verbo na posição 2. Das Restaurant ist sehr gut, né? Aber das Restaurant ist sehr teuer. Continua, pessoal, aqui na posição 0 é como se tivesse, ele está indicando o início de uma nova frase, que deve ser então aqui uma Hauptsatz, né? Das Restaurant ist sehr gut, aber sehr teuer. Beleza? Fiquem muito atentos, tá, pessoal? Não é porque as coisas não estão aparecendo ali, que elas não existem, elas estão ali, mas elas são omitidas, como nos exemplos, né, em que a gente tem o nosso sujeito, né, e o nosso verbo aqui, então, eles são idênticos, tá? Eu posso suprimir eles, então, aqui na nossa segunda frase. Beleza? Dando continuidade aqui, pessoal. Vamos conhecer agora, saindo do aber, estamos indo agora para o den. Vamos conhecer agora o den. O conector den significa porque ou pois. Ele é utilizado para justificar alguma coisa, expressando o motivo ou a razão de algo. Pessoal, então tá aqui, ó, estamos trabalhando com o den, significa porque ou pois. Né? Aqui está a nossa legenda, tá? Para você sempre manter em vista, né, com o que nós estamos trabalhando. A gente está falando sobre montagem de frases, pessoal, sobre união de frases aqui. A gente tem que saber exatamente o que cada elemento, qual posição que cada elemento aqui ocupa, tá? Por isso que nós estamos fazendo nesse formato aqui. Caso contrário, você não consegue entender. Primeira frase, pessoal. Sie hat nicht geschlafen. Ela não dormiu. Isso aqui é a nossa frase principal 1, nossa Hauptsatz 1. Eu estou indicando um fato, tá? Ó, ela não dormiu. Isso é um fato. Hauptsatz 2, pessoal. Sie musste eine wichtige Präsentation vorbereiten. Ela precisou, né, preparar, então, uma apresentação muito importante. Pessoal, eu poderia perguntar o seguinte, né? Warum hat sie nicht geschlafen? Né? Não precisa do gut aqui, né? Warum hat sie nicht geschlafen? Por que ela não dormiu? E eu tenho ali, pessoal, que o motivo é porque ela precisava preparar uma apresentação muito importante. A minha Hauptsatz 2, pessoal, ela está indicando o motivo de ela não ter dormido. Como eu quero unir essas duas frases? Nós temos ali o fato. E na outra frase eu estou indicando o motivo, a razão de algo. Qual conector que eu vou utilizar, pessoal? O den. Vamos colocar o den ali no meio? Olha só o que nós temos, então. Eu estou mostrando aqui, pessoal, para vocês, né? Para vocês irem acompanhando bem direitinho, ó. Position 1, né? Nossa posição 1 está aqui, a nossa P1. Depois, o que nós temos? A P2, a nossa posição 2. Observem que, como nós estamos conectando as frases principais, elas estão aparecendo nas duas frases. MF, pessoal, significa Mittelfeld, o meio da frase, onde aparecem, então, diversas informações. E o Satzende que nós estamos tendo aqui, que é a nossa posição final da frase. Como eu tenho uma frase no Perfect, eu preciso ter um Partizip 2 aqui. Como eu tenho aqui uma frase com modal verbo, aqui eu tenho que ter o meu verbo no infinitivo. Os dois elementos ali, então, ocupando a Satzende. Coloquei o meu den, pessoal. Como é que ficou a nossa frase, então? Sie hat nicht geschlafen, denn sie musste eine wichtige Präsentation vorbereiten. Ou seja, eu estou dizendo aqui, pessoal, então, que ela não dormiu porque ela precisou preparar uma apresentação muito importante. Notem que agora, por que eu não estou utilizando aba? Não tenho contraste de ideias, pessoal. Eu estou utilizando aqui agora o den porque eu estou dando o motivo de algo, né? A justificativa de algo, nesse caso, de ela não ter dormido. Tá? O que mais que nós temos? Estamos trabalhando com o den que expressa uma justificativa, um motivo de algo. Beispiel 2, próximo exemplo, pessoal. Ich muss Deutsch lernen. Isso aqui para mim é um fato. Eu preciso aprender alemão. Segunda frase. Ich möchte in Deutschland leben. Pessoal, eu poderia fazer a pergunta, né? Warum muss ich Deutsch lernen? Por que eu preciso aprender alemão? Ah, gostaria de morar na Alemanha. Então, esse aqui é o meu motivo, pessoal. Tá aqui, então, o meu motivo de eu precisar aprender alemão. Como eu quero unir essas duas frases, eu tenho um fato e um motivo, né? Uma justificativa para algo. Vamos utilizar o den, já que o den indica porquê ou pois. Vamos colocar o den ali, pessoal. Olha só o que nós temos agora, então.
Ich muss Deutsch lernen, denn ich möchte in Deutschland leben. O que essa frase significa? Eu preciso aprender alemão porque eu gostaria de viver na Alemanha. Então, o den, ele está indicando o motivo de algo, o motivo pelo qual, aqui nesse caso, eu preciso aprender alemão. Certo? Mais um exemplo, liebe Leute. Olha só o nosso Beispiel Nummer 3. Ich mache eine Diät. Eu faço uma dieta. Essa daqui é a nossa frase 1, né? Nossa Hauptsatz 1. Isso aqui é um fato, né? Ou seja, já estou fazendo, né? Ou seja, uma dieta. E nós temos a nossa Hauptsatz 2, que é Ich muss dringend abnehmen. Pessoal, ich muss dringend abnehmen significa que eu preciso urgentemente emagrecer. Então, aqui, se eu fizesse a pergunta, por exemplo, Warum mache ich eine Diät? Por que eu estou fazendo uma dieta? Eu teria, pessoal, ich muss dringend abnehmen. Eu preciso emagrecer urgentemente, ou seja, isso aqui é o meu motivo. Se eu tenho um fato, uma coisa que eu estou fazendo e um motivo na outra frase, e eu preciso unir essas frases aqui, qual conector vamos utilizar? O den, né? Certo? Vamos colocar o den ali então, pessoal. Olha ali o que nós temos. Ich mache eine Diät, denn ich muss dringend abnehmen. Eu estou fazendo uma dieta porque eu preciso urgentemente emagrecer. Tá? Então, essa é a ideia que nós estamos tendo aqui na conexão aqui entre essas duas frases, né? Utilizando o den agora como conector. Certo? Tudo certo aí, Libelote? Estão acompanhando, pessoal? Anotem isso aqui, tá? Muito importante, pessoal. Vamos conhecer agora o nosso conector und. Ah, Matheus, está trazendo uma aula de B1, né? Como utilizar o und. Sim, pessoal, a gente tem que ter um pouco aqui, a gente tem que ser um pouco mais humilde, tá? Por quê? Porque se tivesse tudo certo para você, se você já estivesse sabendo de tudo, tá? Você não estaria aqui agora, né? Nós temos um objetivo em comum, pessoal. Entendo isso aqui, com certeza é uma coisa que o aluno já deveria dominar lá no A1, ou no máximo até o A2. Mas mesmo assim, pessoal, vocês cometem erros, tá? Und é uma coisa básica, né, que a gente aprende lá no A1, mas mesmo assim, muitas vezes vocês não sabem utilizar. Então, cuidado, pessoal, humildade, tá? Aprenda isso aqui agora, né, para você não ter dúvidas. O nosso conector und significa e. Ele é utilizado para fazer adições ou enumerações de elementos. É importante que esses elementos possuam a mesma ideia, ou seja, que ambos representem ideias positivas, ou seja, as duas ideias sejam positivas, ou as duas ideias sejam negativas. Eu não posso ter oposição. Oposição de ideias é o aba, pessoal. Aqui as ideias com und, elas têm que ter o mesmo valor, né? Ou seja, ser do mesmo sinal. Vamos dar uma olhadinha, então. Temos o nosso und, que significa e. O und, ele faz uma adição de elementos em uma frase ou uma enumeração. Temos aqui, pessoal, como sempre, a nossa legenda. Só vai acompanhando o nosso primeiro exemplo. Primeira frase, pessoal. Das Haus ist groß. Essa é a nossa Hauptsatz 1. Tá? Pessoal, a casa ser grande é algo positivo, né? Todo mundo deseja ter uma casa grande, né? É ruim para quem precisa limpar, né? né? Vamos supor, se você tem uma casa muito grande, você precisa limpar, isso seria uma coisa ruim. Mas, no geral, pessoal, a gente tem essa relação. Pô, casa grande é uma coisa boa, né? Ou seja, uma coisa positiva, sinônimo de riqueza, né? Ou seja, de que a pessoa tem uma vida boa. Isso vai acontecer na prova também, né? Dizer que a casa é grande, a não ser que diga lá o contrário, dependendo do contexto, mas é uma coisa positiva. Das Haus ist sehr schön. Pessoal, mais uma vez eu estou tendo aqui uma ideia positiva. A casa é grande e a casa ela é muito bonita. Das Haus ist sehr schön. Temos duas ideias, então, pessoal, aqui que são positivas. O que isso está me indicando, pessoal? Eu preciso conectar essas duas frases. Qual conector eu vou utilizar? Duas ideias positivas. Eu vou utilizar o meu und. Vamos colocar o und ali, pessoal. Olha ali o nosso und ali, ó. Como é que vai ficar nossas duas frases agora, então, juntas? Das Haus ist groß und das Haus ist sehr schön. Só que isso aqui ainda, pessoal, tá muito A1, né? Tá muito A2 e tal. Tá correto? Com certeza, pessoal. Tudo que eu tô mostrando para vocês aqui tá correto. Você pode utilizar sim, mas agora a gente tem que pensar, estamos no B1, pessoal. O que nós temos aqui? O que a gente pode perceber? Das Haus, que é o nosso sujeito da frase, e o nosso verbo ali, que está conjugado ist, né? Que aqui é o nosso verbo sein. Nós temos que o sujeito e o verbo são idênticos nas duas Hauptsätze. Isso significa, pessoal, que eu posso suprimi-los, então, na nossa segunda Hauptsatz. Olha o que vai acontecer aqui agora. Eu posso dizer, então, das Haus ist groß und sehr schön. É como se eu tivesse, pessoal, então, eliminando aqui esses dois elementos, já que eles foram mencionados na nossa Hauptsatz 1, ou seja, na nossa frase principal 1.
Das Haus ist groß und sehr schön. Estou fazendo uma adição de ideias, pessoal, uma adição de elementos. Duas ideias positivas. A casa é grande e ainda ela é muito bonita. Vamos a mais um exemplo. Olha o que nós temos aqui. Beispiel 2, pessoal. Olha só, nós temos a nossa Hauptsatz 1 indicando Am Samstag geht Katja einkaufen. Pô, e fazer compras é uma coisa legal, né? Ela vai fazer isso no sábado. Am Sonntag besucht sie ihre Eltern. Estamos tendo, então, aqui, pessoal, uma situação que a gente está fazendo uma adição de ideias. Am Samstag ela vai fazer compras, né? A Katja. E am Sonntag ela vai visitar os pais dela. Se eu quero fazer uma adição de ideias, pessoal, aqui... Qual que é o conector, então, que eu vou utilizar? Vou utilizar o und. Eu estou falando que ela vai fazer, ó, no sábado ela vai fazer compras e no domingo ela vai visitar os pais dela. Utilizamos o nosso und, colocamos o nosso und ali e olha o que nós temos. Am Samstag geht Katja einkaufen und am Sonntag besucht sie ihre Eltern. Ou seja, no sábado, então, ela vai fazer compras e no domingo ela vai visitar os pais dela. Tá? Então, isso aqui é a ideia que o nosso und, pessoal, aqui ele traz para a gente, né? Uma adição de ideias, tá? Vamos fazer agora um outro exemplo, pessoal. Fiquem muito atentos nisso daqui agora. Olha só. Das Konzert war sehr teuer. O show foi muito caro. Pessoal, algo ser caro, né? A gente geralmente relaciona com algo negativo. Tá? Ou seja, eu tenho que pagar muito ali por alguma coisa, tá? Tirando aquela questão, o que é caro é porque é bom e tal. Não, geralmente, quando a gente fala, né, sobre valores altos, tá? Principalmente na prova, né, a gente tem uma associação, então, negativa, né? Ou seja, pagar muito por uma coisa é uma coisa ruim, já que pagar menos é sempre melhor, né? Gastar menos dinheiro é sempre melhor do que gastar muito. Frase 2, Hauptsatz 2. Das Konzert war langweilig. O show foi um saco, o show foi muito chato. Então, perceba, pessoal, que eu estou tendo duas ideias negativas aqui agora. O show ele foi caro e ainda ele foi chato, né? Foi ruim. Langweilig. Como eu quero unir essas duas frases, pessoal, o que a gente vai utilizar aqui? Vamos utilizar o nosso conector und. Vamos colocar ali o und, então, pessoal. Olha ali, ó. Das Konzert, né, war sehr teuer und das Konzert war langweilig. Então, nós temos aqui agora as duas ideias juntas. Das Konzert war sehr teuer und das Konzert war langweilig. Pessoal, como nós temos aqui que das Konzert é o nosso sujeito, ele aparece nas duas frases. E nós temos o nosso verbo sein aqui no passado, né, na sua forma war. Também são idênticos, pessoal. Eu posso suprimir eles, então, aqui na nossa segunda frase, ou seja, na nossa segunda Hauptsatz. Como é que vai ficar? Das Konzert war sehr teuer und langweilig. Mas entendam, pessoal, que aqui é como se a gente tivesse, né? Und das Konzert war langweilig. A gente só está omitindo esses elementos, já que eles apareceram na frase anterior. É para isso, pessoal, que serve aqui o nosso und. Vamos agora para o nosso próximo conector, pessoal, que é o sondern. Sondern significa mas sim. A gente vai conhecer agora, pessoal, o nosso conector sondern. O sondern, ele significa mas sim, e ele é utilizado quando a gente quer fazer uma substituição. Por exemplo, a pessoa, ao invés de fazer uma coisa, a pessoa vai fazer outra coisa. Estou substituindo, então, aqui elementos. Vamos analisar. Como sempre, pessoal, nossa legendinha está aqui em cima para você ir acompanhando. Observe o nosso primeiro exemplo. Vamos trabalhar agora com o sondern, que significa mas sim. Primeira frase, pessoal. Maria fährt nicht nach Paris. Essa é a nossa Hauptsatz 1. Pessoal, só estou dizendo que a Maria não vai viajar para Paris, eu estou dizendo, então, que isso não vai acontecer, certo? Observem agora a nossa Hauptsatz 2. Sie fährt nach Madrid. Opa! Eu estou dizendo, pessoal, isso aqui é uma coisa que vai acontecer. Eu estou dizendo que ela vai ir, né? Ou seja, ela vai viajar para Madrid. Eu estou dizendo agora, pessoal, que uma coisa não vai acontecer, mas sim outra coisa irá acontecer. Se eu quero conectar essas duas frases, qual conector eu utilizo? Sondern. Então, vamos colocar o sondern ali, pessoal. Olha só o que nós temos. Maria fährt nicht nach Paris, sondern sie fährt nach Madrid. Nossa frase completa, então, né? Mais uma vez. Maria fährt nicht nach Paris, sondern sie fährt nach Madrid. Liebe Leute, mais uma vez nós estamos tendo daqueles casos, né? Nós temos o nosso sujeito aqui, ó, Maria, né? Que é o mas sim.
tá? Ou seja, Maria é uma ela, e nós temos o nosso mesmo verbo aqui, que é o nosso verbo fahren conjugado, né? Mesmo sujeito, pessoal, mesmo verbo, ou seja, eles são idênticos aqui na frase, eu posso suprimi-los, então, na minha Hauptsatz 2. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal, estamos aqui, né? Observem aqui o que vai acontecer. Então, Maria fährt nicht nach Paris, sondern nach Madrid. Eu estou dizendo, então, agora que a Maria não vai para Paris, mas sim para Madrid. Ou seja, eu estou dizendo que determinada coisa não vai acontecer. O que não vai acontecer? Ela não vai para Paris, mas sim ela vai para Madrid. E como nós tínhamos ali, pessoal, anteriormente, Maria fährt e sie fährt, né, são os mesmos elementos, né, são elementos idênticos, eu posso omiti-los, então, na minha segunda frase. Tá? E vamos a mais um exemplo, pessoal. Beispiel 2 com o sondern. Olha só. O sondern, lembrando, significa mais sim, faz uma substituição de elementos. A nossa legendinha está aqui em cima, pessoal. Olha ali, ó. Thomas trinkt keinen Kaffee. Essa é a nossa frase 1, Hauptsatz 1. O Thomas, ele não faz isso, né? O que ele não faz? Ele não bebe café. Beleza. Hauptsatz 2. Er trinkt nur Tee. Ou seja, o Thomas, ele não toma café, mas ele toma chá, né? Mas ele bebe chá. Se eu quero, pessoal, dizer então que a pessoa não faz uma coisa, mas sim outra, eu quero unir essas duas frases. Qual conector eu vou utilizar? O sondern. Vamos colocar o sondern ali, pessoal. Olha a frase que nós temos então. Thomas trinkt keinen Kaffee, sondern er trinkt nur Tee. Eu estou dizendo então que o Thomas, ele não bebe café, mas ele bebe somente, né, chá. Observe, pessoal, que mais uma vez nós estamos tendo aquela situação, mesmo sujeito, né? Thomas e er é a mesma pessoa, né? Thomas é um er, né? Thomas é um ele. O verbo continua sendo trinken nas duas frases. Se sujeito e verbo são idênticos nas duas Hauptsätze, eles podem ser suprimidos na segunda Hauptsatz. Vamos ter ali, pessoal, então o seguinte, ó. Thomas trinkt keinen Kaffee, sondern nur Tee. Observe que os elementos aqui agora, então, pessoal, eu tirei eles daqui, mas eles estão omitidos, né? É como se eu estivesse dizendo, Thomas trinkt keinen Kaffee, sondern Thomas trinkt nur Tee. Só que, obviamente, pessoal, a gente não fala isso, a gente não vai escrever isso num texto lá, tá? Fica muito repetitivo, né? É muito A1 ainda, né? Muito A2, tá? A gente tem que evitar esse tipo de coisa aqui agora, certo? Estamos no B1, né, pessoal? Se a gente quiser ser aprovado, tem que ficar atento a esse tipo de situação aqui. Beispiel Nummer 3, liebe Leute, com o nosso sondern. Lembrando, o sondern faz uma substituição de elementos, ele significa mais sim. Primeira frase, wir gehen heute Abend nicht ins Kino. Primeira frase, isso não vai acontecer, pessoal. Já estou dizendo aqui, ó, que nós não vamos hoje à noite ao cinema. Hoje à noite nós não vamos ao cinema. Hauptsatz 2, wir gehen ins Theater. Opa, nós não vamos ao cinema, mas nós vamos no teatro, né? Tá? Então nós temos que isso não irá acontecer. O que não vai acontecer? Ir ao cinema. O que vai acontecer? Ir ao teatro. Se eu quero unir, pessoal, aqui essas nossas duas frases, qual conector nós vamos utilizar? O sondern, né? Já que a gente está trabalhando com uma substituição de elementos. Olha ali, pessoal, nosso sondern. O que nós vamos ter? Wir gehen heute Abend nicht ins Kino, sondern wir gehen ins Theater. Ou seja, hoje à noite nós não vamos ao cinema, mas sim, nós vamos ao teatro. Notem que, mais uma vez, eu tenho o nosso via como sujeito da frase e o gehen aqui também como o mesmo verbo. Inclusive, mesmo a conjugação, eles são idênticos, pessoal. Posso suprimi-los, então, na minha segunda Hauptsatz. Poderia dizer, então, wir gehen heute Abend nicht ins Kino, sondern ins Theater. Tá? Então, tá aqui, pessoal, a nossa frase. Né, o nosso verbo wir, né, nosso verbo gehen, sondern ins Theater. Sehr gut. Liebe Leute, tudo certo, pessoal, com o sondern? Vamos para o nosso último conector agora aqui de Hauptsätze. Vamos para o nosso oder, liebe Leute. Mateus, mais uma coisa básica de A1? Sim, pessoal, sim, com certeza, tá? Se você não dominar isso daqui, como é que você vai fazer corretamente lá na prova? Já falei, eu trago isso aqui, pessoal, porque eu vejo vocês errando. Aí você pode falar, Mateus, mas isso é coisa do A1. Não é, pessoal, seria coisa do A1 se isso daqui já tivesse sido dominado por você, né? Então, lembra, né, pessoal, questão aqui, humildade, né? Vamos trabalhar com isso daqui para você não errar na sua prova, tá? Depois não diga que eu não avisei, né? Você vai lá depois, vai pedir para conferir a prova, tinha um oder lá, né? Você utilizou errado, né? Um sondern errado, né? Porque não sabia utilizar. Aprende agora, pessoal, para não errar no dia da prova. Oder significa ou.
ele expressa, então, uma alternativa entre duas ou mais coisas, sendo que somente uma das alternativas é possível e será a alternativa escolhida. Notem que aqui, pessoal, não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Essa que é a grande ideia aqui do ora. Vamos analisar. Primeiro exemplo, o ora expressa uma alternativa entre duas ou mais coisas. Lembrando, pessoal, nossa legenda das frases estão da posição, né, dos elementos ali de cada frase está ali em cima para você ir acompanhando, caso tenha alguma dúvida. E olha só o que nós temos. Wir gehen heute Abend ins Kino. Não é a mesma frase do exemplo anterior, tá, pessoal? Olha só. Wir gehen heute Abend ins Kino. Essa é a nossa Hauptsatz 1. Wir gehen heute Abend ins Restaurant. Ou iremos ao cinema, ou iremos ao restaurante. Pessoal, não posso ir a dois lugares ao mesmo tempo, certo? Não posso estar no cinema e no restaurante ao mesmo tempo. Ah, Matheus, mas eu posso ir no cinema hoje à noite e depois no restaurante. Com certeza concordo com você, mas aí seria outra frase, né, pessoal? Ó, primeiramente, né, zuerst gehen wir heute Abend ins Kino, danach gehen wir ins Restaurant. Aí é outro tipo de frase, que a gente está falando agora sobre opções que nós temos. Ou nós vamos fazer uma coisa ou nós vamos fazer a outra. Se nós temos duas opções aqui, pessoal, alternativas, eu quero juntar essas duas frases, vamos utilizar o oder. Vamos colocar o nosso oder ali no meio, então. Lembrando, pessoal, que os conectores aqui, né, sempre ocupando a posição 0. E olha só o que a gente pode dizer. Wir gehen heute Abend ins Kino oder wir gehen heute Abend ins Restaurant. Note que agora, pessoal, nós temos um fenômeno bem interessante aqui, ó. Tanto o nosso sujeito, wir, aparece nas duas frases. Gehen, que é o nosso verbo, aparece nas duas frases. E heute Abend, que é a nossa indicação de tempo, pessoal, heute Abend responde a pergunta wann, né? Ou seja, quando que alguma coisa acontece. Quando que nós vamos ao cinema ou ao restaurante? Hoje à noite, heute Abend. Se o sujeito e o verbo e a Zeitangabe, né, eles são idênticos nas duas frases, eles podem ser suprimidos, então, na nossa segunda frase. Então, olha o que nós vamos ter, pessoal. Wir gehen heute Abend ins Kino oder ins Restaurant. Suprimindo, então, aqui, né, já que eu falei wir, o gehen e o heute Abend, tudo aqui na primeira frase, eu posso, então, omiti-los, né, aqui na minha segunda frase. Mas, lembrando, né, nós temos essas palavras ali, com certeza, elas só estão sendo omitidas. Oder wir gehen heute Abend ins Restaurant. Certo? Segundo exemplo, pessoal, né? Nosso Beispiel 2 agora. Olha a nossa Hauptsatz 1. Eu posso fazer isso, pessoal, também no formato de perguntas, tá? Bem tranquilo, né? No caso, a nossa pergunta ali também, ela é considerada, né, uma Hauptsatz. Ah, mas no verbo não está ocupando a posição 2. Sim, mas a gente sempre tem que lembrar da origem, né? Ou seja, uma pergunta, ela é sempre uma pergunta de ja oder nein, ela sempre vem de uma frase afirmativa, ela sempre vem de uma Hauptsatz. Então não deixa, pessoal, de ser uma frase principal aqui. Wollen wir einen Actionfilm sehen? Frase 1. Wollen wir lieber eine Komödie sehen? Hauptsatz 2. Pessoal, não consigo assistir, até posso colocar as duas coisas ali rodando, né? Mas vocês entendem, né, que a gente não faz isso, né? Ou assistimos a um filme de ação, ou assistimos a um filme de comédia, tá? São as duas opções. Ou nós vamos assistir um filme de ação, ou nós vamos assistir a um filme de comédia. Pessoal, se nós temos aqui, estamos falando sobre alternativa entre duas ou mais coisas, a gente está falando sobre opções, ou um filme de ação, ou um filme de comédia, olha o que a gente vai utilizar para unir nossas frases, o oder. Né? Vamos colocar o nosso oder ali. Então, como é que ficaria essas duas frases juntas? Wollen wir einen Actionfilm sehen oder wollen wir lieber eine Komödie sehen? E aqui, pessoal, nós temos um caso muito top, pessoal. Prestem bem atenção. Olha só. Sujeito é o mesmo, é o wir. O modal verbo, nosso verbo modal, também é o mesmo nas duas frases. E o nosso verbo principal, pessoal, também é o mesmo, é o sehen. Certo? O que pode acontecer agora, pessoal? Como o sujeito e o modal e o verbo eles são idênticos nas duas Hauptsätze, eu posso suprimi-los, então, na segunda frase. Só que o meu Hauptverbo, ou seja, o meu verbo principal, ele pode se manter somente na segunda frase. Por que disso? Olha só como é que vai ficar, pessoal. Wollen wir einen Actionfilm oder lieber eine Komödie sehen? A gente tem que se lembrar de um detalhe, pessoal. Isso aqui remete à formação de frases lá dos Modalverben. Por que eu não posso dizer wollen wir einen Actionfilm sehen oder lieber eine Komödie? Até poderia, pessoal, não seria tão errado, tá? Mas não é usual.
né? Ou seja, não é o mais correto. Por quê, pessoal? Porque toda vez que nós temos uma frase com modal verb, o verbo principal ele vai para o final da frase e fica no infinitivo, né? Então, por isso que nós temos que ter o nosso verbo sein aqui. Uma situação, pessoal, vou até botar aqui mais uma vez, tá? Vou até apagar aqui essas anotações, só para você dar uma olhadinha com bastante calma. Olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Um caso muito interessante, tá? Muito legal. Se a gente escreve, né, uma coisa dessa aqui na prova, né, o avaliador vai olhar assim, meu Deus, aqui a pessoa domina, né? A pessoa sabe o que ela está fazendo aqui, ela sabe o que ela está escrevendo. Tá? Então, aqui, pessoal, gravem bem. Essa frase está muito interessante, tá? Importante, né? O caso, né? O nosso verbo principal ele está ficando, então, na segunda frase, lá no final da segunda frase, né? Eu não estou omitindo ele na segunda frase, como a gente faz com todos os outros elementos, por quê? Porque estamos tendo uma frase com modal verb, que no caso ali é o nosso wollen. Ok? Beleza, wollen wir einen Actionfilm oder lieber eine Komödie sehen? Sehr gut. Vamos para o nosso último exemplo, pessoal, aqui, que é com o nosso oder. Olha só o que nós temos ali. Möchtest du Pasta essen? Hauptsatz 1. Möchtest du Pizza essen? Pessoal, nós estamos tendo duas frases aqui, né? Duas Hauptsätze. Estou percebendo que eu tenho mais uma vez uma alternativa. Tá? Ah, Matheus, eu posso comer pizza e posso comer pasta ao mesmo tempo. Com certeza, pessoal, mas aqui vamos supor, sei lá, a mãe está dando a opção ali para o filho, ó, filho, ou tu vai comer macarrão, ou tu vai comer pizza, né? O que tu quer? Não tem as duas coisas. Ah, eu quero pizza, né? Então a gente está oferecendo alternativas aqui, pessoal. Nós temos duas opções. Como eu quero unir essas duas frases, o que a gente vai utilizar? O oder. Vamos colocar o nosso oder ali. E olha o que nós temos. Möchtest du Pasta essen oder möchtest du Pizza essen? E aqui, pessoal, nós vamos ter mais uma vez aquele fenômeno. Du é o nosso sujeito da frase, aparece nas duas frases. Möchtest é o nosso modal verbo, também aparece nas duas frases. E o nosso Hauptverb, verbo principal, é o nosso verbo essen, também aparece nas duas frases. Vamos ter a mesma situação que a anterior. Sujeito e modal verbo são idênticos nas duas Hauptsätze, eles podem ser suprimidos, então, na segunda Hauptsatz. O Hauptverb, verbo principal, ele pode se manter somente na segunda frase. Por quê? Porque nós estamos tendo uma frase com modal verbo. E a regra das frases com modal verbo diz, em uma frase com modal verbo, o modal verbo fica na posição de zwei conjugado, o verbo principal vai para o final da frase e fica no infinitivo. Tá? Então, eu poderia dizer simplesmente, möchtest du Pasta oder Pizza essen? Você gostaria de comer macarrão ou você gostaria de comer pizza? Legal, pessoal? Com isso, chegamos aqui, né, à parte, né, do nosso URA, né, a parte final do nosso URA, e agora vamos, então, para uma breve revisão do que nós vimos hoje. Liebe Leute, uma Hauptsatz, não se esqueça, tá? Uma frase principal. Isso significa que ela obrigatoriamente deve possuir um verbo ocupando a posição de zwei da frase. Jens lernt Deutsch. Os principais conectores de Hauptsätze são aber, significando mas, porém, ele faz um contraste de ideias. O den, que significa porque ou pois, ele faz uma justificativa, dá o porquê de algo. Und significa ele faz uma adição de ideias, né? Ou seja, indicando ali a adição ou enumeração de ideias. O sondern significa mas sim, ele faz uma substituição, ou eu não vou fazer uma coisa, né? Mas eu vou fazer outra. Maria fährt nicht nach Paris, sondern sie fährt nach Madrid. E o oder, pessoal, expressa opções. Ou nós vamos fazer essa opção 1, ou nós vamos fazer essa nossa opção 2. Matheus, eu poderia ter outras opções, na opção 1, 2 e 3? Com certeza, tá? Dá para fazer também. Para você lembrar, então, né, não esqueça do a, do so. Lembre-se, então, que o aber, den, und, sondern, oder, né, ocupa, então, sempre a posição null da frase, ou seja, eles não alteram os elementos da frase. Se você quiser, pode também lembrar do usado, né? Também a mesma coisa, só lembrar das siglas, tá, pessoal? O que cada uma das letrinhas ali significa. Lembre-se de que esses conectores ocupam a posição null da frase e não alteram a ordem dos elementos das Hauptsätze. Verbo na posição de zwei, verbo na posição de zwei, continua mantido aqui, então. Certo? Meine Lieben, se você entendeu tudo até aqui, parabéns, você deu um passo gigantesco, importantíssimo na conquista do seu Goethe-Certificat B1. Essa aqui foi mais uma das nossas aulas, então, de esquenta para a nossa jornada para a certificação B1. Não se esqueça, venha participar comigo nesse evento, que é totalmente gratuito, totalmente online também. Para participar, basta você se inscrever no link que está aqui, então, na descrição desse vídeo.
Venha participar se você realmente deseja conquistar o seu Goethe Certificado B1. Está cansado de ser reprovado, não sabe mais o que estudar nem como estudar. Venha participar da jornada para a certificação B1, que lá eu vou te mostrar o passo a passo, o que você deve fazer, então, para você conquistar a sua tão sonhada aprovação no Goethe Certificado B1. Liebe Leute, ficamos por aqui. Vielen Dank, né? Obrigado pela participação de vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula aqui de esquenta para a nossa jornada para a certificação B1. Um grande abraço, liebe Leute. Mach's gut, bis dann. Tschüss!